Broliato aqui nos estúdios, Delson. Satisfação recebê-lo, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Só um CBN. pouquinho, vamos ligar o microfone do Delson, senão o ouvinte não vai conseguir nos ouvir ou ouvir o Delson, que é o mais importante aqui. Tem que ouvir o Delson, porque o Delson sempre trazendo informações muito importantes. Lembrando que ele está conosco todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas, 11h10, 11h15, para a gente falar 15 minutinhos sobre saúde, sobre qualidade de vida. Muita gente tem enfrentado problemas, todos nós temos enfrentado essas dificuldades, não é? Quando estamos acima do peso, além da questão da estética, tem a questão da saúde, a saúde que é mais importante ainda, e esse método tem transformado a vida de muitas pessoas. Nelson, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez falando um pouquinho, e principalmente hoje sobre o trabalho preventivo. Vai muito além do emagrecimento, né? Emagrecimento, muitas vezes a pessoa olha só para o estético, né? Que é legal, ter uma autoestima legal, você colocar uma roupa que não servia mais, você baixar o peso todos os dias e manter esse peso. Mas o trabalho preventivo que está por trás desse emagrecimento é muito maior. E como se dá esse preventivo? Quais são as orientações? O que a gente pode falar? Roberto, nosso corpo ele busca um equilíbrio, que nós chamamos de homeostase, né? Então, a busca do equilíbrio. Então, imagina como se fosse um brinquedo de dominó ali, você coloca um atrás do outro e você empurra, né? Se um tiver fora, não dá aquela sequência de derrubar todos eles, né? Então, imagina se um órgão está desequilibrado, se um hormônio está desequilibrado, ele vai buscar através de um outro setor, como se fosse ajuda, né? Vai recrutar outros setores ali para tentar suprir aquela necessidade. Ele vai desequilibrando o nosso sistema e vai adoecendo aos poucos, né? O peso excedente em si, ele faz um processo inflamatório, ele produz algumas enzimas que inibem a utilização de alguns hormônios. Um deles é a testosterona, principalmente a gordura na região do abdômen, na região visceral, entre os órgãos, entre as vísceras, aumenta a pressão interna também. Mas esse assunto veio a calhar hoje, porque hoje pela manhã eu tive fazendo exame de rotina, né? E no local que eu fui, é um local que tem vários especialistas, vários médicos que atendem também junto onde tem esse laboratório. E uma coisa que eu tenho observado já há muito tempo, a maior parte das pessoas que estão lá, jovens, adultos ou idosos, são pessoas com sobrepeso e, em alguns casos, até com obesidade já bem acentuada, né? Tem vários níveis de classificação de obesidade. Pessoas com lipedema bem acentuado, então estão buscando tratamento sim. Mas eu, como fisiologista, eu sempre olho antes, né? O que essa pessoa tem feito fora dali do consultório. Quando ela faz a consulta de rotina, quando ela usa talvez aquela medicação que é para o tratamento dela, mas o que ela está colocando para dentro de alimento? Do dia a dia. Quando ela sai dali, ela vai fazer um lanche da meio da manhã saudável? Ela vai passar numa panificadora e pegar às vezes um bolo, pegar uma coxinha, pegar um pastel, tomar um refrigerante? Então eu costumo falar que nada adianta você fazer essa revisão, você fazer as consultas, seguir a orientação de um profissional que é da saúde e você sair dali e fazer tudo errado. Quando eu quero fazer uma viagem, eu faço a revisão do meu carro, eu troco o pneu, eu troco o óleo, o filtro, eu coloco do bom e do melhor, pensando em segurança, né? Que quando a gente viaja, viaja normalmente com os familiares, são os entes queridos, a gente quer segurança para eles também. E por que que o nosso corpo não é assim, né? Por que que as pessoas não têm essa cultura? Então, é mais uma alerta para as pessoas analisarem. De nada adianta eu fazer exame de rotina todos os anos ou a cada 6 meses se eu não estiver cuidando dessa máquina. O exame de rotina só vai mostrar como que eu estou. Agora, se eu não estiver cuidando, eu vou esperar acender uma luz vermelha, uma alerta, para eu começar a medicar, ou vou fazer um trabalho preventivo? E quando fala de exercício físico e alimentação, é trabalho preventivo, né? Você vai baixar níveis de cortisol, baixar o triglicerídeos, vai equilibrar vários hormônios, aumentar a produção de GH, testosterona, melhora a qualidade do sono, baixa os níveis de ansiedade, retira toda essa gordura, excesso de gordura no fígado, principalmente, que é um caso bem grave, que muitas pessoas já estão já com nível 2 e 3 da esteatose hepática, que é grave, e a gente consegue com a reprogramação fazer isso usando só alimentação saudável e o exercício físico modulado. Muito bem, os ouvintes podem interagir aqui conosco. A Gessi já mandou mensagens. Obrigado por interagir. Daqui a pouco vou colocar a sua pergunta. Tem gente perguntando se essa programação está no YouTube. Você pode entrar no Facebook da Rádio CBN Cascavel e também no YouTube. Você vai acompanhar essa entrevista, inclusive com imagens. Vai visualizar ali o Delcio, né? Tá tudo certinho aí, né, Delcio? Tudo certinho. Tá se Cabelo um sentindo bem lá pouquinho. no vídeo ou não? Tô bem, tô bem. Tá bem, Não né? tem como mudar muito, né? Não tem. Tá bem. Aliás, você faz academia também? Faço, Roberto. Eu faço hoje.
70% do meu treinamento é cardio, né? Que são os treinamentos aeróbios, né? Que a função do aeróbio é ativar a circulação, utilizar a gordura como fonte de energia, melhorar a capacidade de transporte de oxigênio, né? Nutrientes, minerais e produz vários hormônios e sensação de bem-estar. Então, eu utilizo hoje como estratégia 70% de treinamento aeróbio, que é esteira, uma bicicleta, um elíptico, né? Uhum. E em torno de 30%, às vezes, dependendo da semana, 40% de fortalecimento muscular. Como eu tenho praticado alguns esportes, feito alguma atividade, então a gente pensa em prevenir as lesões, né? Para eu conseguir subir uma escada com facilidade, conseguir amarrar o cadarço com facilidade, conseguir lavar as costas, são coisas básicas que se a pessoa não cuidar, ela vai perdendo essa autonomia. Uhum. Então, o fortalecimento, o exercício resistido, que nós chamamos, que é o exercício com pesos, né, que é a musculação, ela é essencial para manutenção, principalmente dessa estrutura muscular e proteger principalmente as articulações. E você falava sobre os exames, não é? Às vezes a gente vai lá, solicita através do encaminhamento do médico, até por conta, você pode ir no laboratório e pedir lá uma relação Pode, colesterol para ver, não é? É pode, possível, né? pode, pode. E aí a gente vai observar ali se está dentro da margem aceitável ou não. A Gessi, ela faz aqui uma pergunta, ela diz o seguinte, o colesterol dela é alto. Ela diz assim, meu colesterol é alto, só que sou magra. Isso pode trazer transtornos ou não, por ser magra? Olha a relação que ela faz. Vamos explicar, Delcio. Roberto, o colesterol ele é dividido em o colesterol bom e o ruim, né? Vamos passar de uma forma bem simples, né? Mas lógico que ela tem que conversar com o médico dela e ver a orientação dele também. Mas o colesterol bom ele é protetor. O colesterol bom ele protege a parede do endotélio, evita a formação de placas de ateroma. E o colesterol ruim, em excesso, ele vai formar as placas de ateroma, ele vai depositar ali. Então, quando a pessoa fuma, excesso de glicose no sangue, né? Diabético ou pré-diabético, e não tem o controle, hipertensão descontrolada, né, sem a medicação, sem o controle, forma lesões na parede do endotélio. Então, imagina dentro das artérias, todos aqueles machucadinhos. O colesterol ruim, ele vai e deposita ali e forma aquelas placas, né? Então, mais importante do que o total do colesterol é saber se o bom dela está acima da média, que ele é o protetor, e o ruim não esteja muito alto, né? Mas não, eu como fisiologista não me preocupo tanto com a soma dos dois. E Uhum. sim, o bom tem que estar bem alto. Então eu faço um cálculo para a gente saber a estatística se tem risco ou não, né? Mas eu sempre, quando fala de exames, eu sempre falo assim, quem que é o médico dela? Pede para ele dar uma orientada. Se ela não estiver contente, não tiver segurança, pega uma segunda opinião. Mas tem bastante casos de pessoas que me procuram com colesterol muito alto, triglicerídeos ou até a glicemia alta, e são pessoas extremamente magras. Não significa que estão totalmente saudáveis. Normalmente a gente olha a pessoa que está com sobrepeso e obesidade como se essa pessoa está doente. E nem sempre. Às vezes essa pessoa está bem condicionada, ela tem sobrepeso, vai trazer alguns problemas, tem risco lá na frente sim, que se paga um juro por isso, mas às vezes aquela pessoa do lago come de tudo, totalmente errado, não engorda, né? Pensando na parte dos exames ali, no preventivo ali, tá pior do que a pessoa que está com sobrepeso. O Jonildo de Corbélia nos acompanhando para registrar aqui a audiência. Muito obrigado, Jonildo. A Débora faz uma pergunta, Delcio. Ela diz o seguinte: ela tem uma filha que tem 4 anos e está bem acima do peso. A reprogramação metabólica atende também criança nessa idade? Até atendo. Qual que é o nome dela, Roberto? Débora, Débora. A pergunta que eu faço, Débora, o pai, você, né? Você, eu acredito que seja a mãe, né? é minha O mãe. pai e mãe estão acima do peso? Que tipo de alimento que vocês têm trazido para dentro da sua casa? Ó, já digitou aqui. Ela É. disse que está um pouco acima do peso. Então, o que que a E ele gente mais ainda. orienta? Mas quando marcar a consulta, marca a consulta, vem o pai, vem a mãe no consultório e eu avalio só o pai e a mãe, e não a criança. A criança ela vai ser uma consequência. Eu costumo falar que quem tem o poder aquisitivo, tem o financeiro na mão, são os pais. Uma criança de 4 anos, ela não vai no mercado e compra o que ela quer. Lógico, se ela for com os pais, ela vai fazer alguns pedidos, é a questão de entrar num acordo e não comprar tanta coisa que não seria tão saudável, né? Porque como criança, ela vai comer um doce, você não vai privar de tudo. Mas eu procuro sempre, Débora, mudar o ambiente primeiro. Então, eu tenho um caso aí daqui da região oeste do Paraná mesmo, que a criança de 9 anos estava bem acima do peso, mas o pai estava muito acima do peso também, a mãe cuidava. Então, o pai trazia coisa que não deveria para dentro de casa, a mãe tentava cuidar e ficava aquela coisa que não batia as informações. Um falava uma coisa, outra. Eu fiz a avaliação do pai, ele aceitou o desafio, ele eliminou na época uns 20 quilos e a criança emagreceu também, porque nós conseguimos colocar os alimentos saudáveis e toda a família seguiu a orientação. Então mudou toda a ambiência. Então vamos pensar no ambiente familiar, não tanto nela com 4 anos.
Porque com 4 anos, tudo que ela fizer de pequenas mudanças de hábitos alimentares, brincadeiras, corrida, que ela fizer no parquinho, se levar frequentemente ela brincar, sair do sofá, sair do celular, se ela fica muito, já vai ter resultado. Esse vai ser o exercício que ela vai fazer. Andréia de Toledo nos acompanhando, a Tássia a Tássia é de Céu Azul, a Tássia tem uma pergunta também, vou anotar aqui, Tássia, daqui a pouquinho eu coloco a tua pergunta. A Andréia que é de Toledo, ela está perguntando aqui como se dá esse processo de emagrecimento. Bom, ela está falando da reprogramação metabólica, vamos resgatar um pouquinho, o que que a pessoa precisa fazer, Delson, dentro da reprogramação metabólica? André, inclusive a nossa clínica física é em Toledo, tá? Eu estou em Cascavel, atendo em Cascavel todas as semanas. Nós temos local de atendimento aqui também. A maior parte é online, hoje 70, 80% dos atendimentos são online, que são fora do país e fora do estado, né? Mas hoje o que que é a reprogramação? É o único método que eu posso falar no Brasil e em vários países que tem feito as pessoas eliminarem gordura excedente sem passar fome só caminhando. Então, um protocolo totalmente saudável, não tem contraindicação. Algumas pessoas até com algumas patologias, com artrose. Hoje pela tarde vou avaliar uma senhora também que vem da região aqui, no município próximo, que está com artrose, se eu não me engano, no joelho e quadril. E ela acredita que não pode fazer exercício, mas ela precisa reduzir o peso. Então, eu vou mostrar para ela como que o método pode ajudar ela. Né? Dependendo como for o quadro dela, talvez tenha que eliminar 15, 20 quilos em 60 dias e ela vai conseguir com facilidade. Mas o que que é a reprogramação? É exercício e alimentação. É um protocolo, é um passo a passo. As pessoas até sabem muitas vezes quais são os exercícios que tem que fazer, que tem que movimentar, mas não sabe como. A pessoa sabe quais são os alimentos saudáveis, mas quanto que eu vou comer? Quantas vezes por dia? Qual que vai ser a quantidade? O que que eu vou combinar dos alimentos? Esse é o protocolo, esse é o passo a passo. Então nós pegamos na mão do nosso cliente e levamos ele para o sucesso. Principalmente, Roberto, principalmente mulheres com pré e pós-menopausa. Eu acredito que hoje, dentro da reprogramação, nesses 10 países que nós atendemos hoje, a maior parte das pessoas que têm procurado é mulheres que estão nessa faixa etária acima dos 40 anos. 40, 50, 60 anos. Que a maioria delas estão desacreditadas, elas acreditam que não pode mais voltar à vida com qualidade como elas tinham antes. E o que que eu costumo falar para essas mulheres? Elas têm que se preparar para a melhor fase da vida delas. Que elas já estão mais maduras, têm sabedoria e só precisa reprogramar o metabolismo dela. Isso a gente faz com maestria, desde que ela siga o passo a passo, mas é muito simples. Tanto é que tem crianças realmente que fazem também, né? Mas normalmente eu procuro atender crianças acima de 10 anos de idade. A Deise nos acompanhando, obrigado. A Tássia que faz essa pergunta, a avó dela, 78 anos, está acima do peso, precisa perder peso, mas o metabolismo é muito lento nessa idade. Como fazer? Ela não pode fazer caminhadas. Como resolver? Ó, hoje eu estava agora aguardando até a entrevista, estava conversando com uma cliente aqui de Cascavel, então talvez ela até está ouvindo, o marido dela ouve CBN, os filhos também, os dois são educadores físicos também, são personagens. E ela está fazendo, ela tem um processo inflamatório muito grande no joelho, tem uma artrose bem acentuada, fez infiltração há poucos dias, então ela não pode caminhar praticamente. Se ela caminhar todos os dias, aumenta o processo inflamatório, mas ela precisa reduzir o peso, precisa desinflamar, precisa reduzir o peso para diminuir o impacto, então ela está fazendo bicicleta ergométrica. Tem pessoas, Roberto, que começam com 5, 10 minutinhos. Ah, mas teria que fazer 45 minutos, 1 hora na planilha, né? Talvez. Que vai ter a prescrição exata do tempo. Mas a pessoa faz o que ela consegue, vai fazendo gradativo. Quando dá 30, 40 dias, ela eliminou 10, 15 quilos e ela está fazendo meia hora, 1 hora com facilidade. Então, essa paciente, essa cliente em exclusivo, ela faz só bicicleta ergométrica porque a bicicleta, para ela, diminui o impacto no joelho e ajuda no tratamento. Vamos colocar mais uma pergunta da Cristiane de Cascavel. Ela diz o seguinte: depois que fiquei grávida do meu primeiro filho, já tenho 2 filhos, nunca mais voltei a ser magra. Mexeu com o metabolismo, alterou alguma coisa? Não consigo mais, mesmo mantendo a alimentação como mantinha antes. Como fazer? Ó, eu não sei qual que é o peso dela, a altura e quanto que ela precisa eliminar, mas se ela vir para reprogramação, até hoje nenhuma das pessoas que vieram, né, ter o suporte da nossa equipe não tiveram resultado. A gravidez É, pode mudar o muda, rumo da. muda, Roberto, muda. A tendência é o próprio organismo armazenar mais gordura, né, para questão de sobrevivência e para a geração do feto ali, né? Às vezes a mulher não come o suficiente, às vezes a mulher come a mais, às vezes a mulher tem muito enjoo, então passa a base às vezes de líquidos. Então tem vários casos, né? Mas Uhum. a tendência é, dependendo como for a gestação, ela pode perder muita massa magra. E daí ela deixa lento o metabolismo e fica com reservatórios menores. Então acumula gordura com mais facilidade. Tem mulheres que ganham peso e não retornam o peso. Tem mulheres que até retornam o peso rápido, mas depois numa segunda ou numa terceira geração começa a ficar um pouquinho mais lento.
Mas a gente consegue reprogramar, a gente consegue ajudar ela com facilidade. Uma coisa é certa, a reprogramação metabólica vai Funciona. promover o ajuste e vai dar certo. Vai. A gente tem que fazer a anamnese, entender como é que está o metabolismo e saber de onde que ela vai partir para ter o resultado. As pessoas que nos acompanham em Cascavel, em toda a região, ou pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil e do mundo, onde elas alcançam mais informações sobre reprogramação metabólica, como localizar o Delson Broliato? Roberto, principalmente para quem quiser resultado ainda até o final do ano. E fiquem tranquilos que não vai perder no Natal e Novo resultado se chegar a eliminar 10, 15 quilos ainda esse ano, tá? Tem pessoas entrando agora essa semana e vão ter sucesso ainda com certeza. Mas podem entrar em contato pelo telefone 45 999 12 40 27 ou pela rede social Delson Brogliato, com 2 T's, também tem no Instagram, tem no Facebook, através da rádio também, mas entre em contato que a gente vai dar suporte e vai dar atenção para vocês. Delson, muito obrigado pela presença aqui, bom fim de semana e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço mais uma vez e vamos cuidar dessa saúde, fazer as caminhadas e ajustar essa alimentação. Estou aqui para auxiliá-los. Conversamos Um com o abraço. Delson Broliato, um forte abraço. Ele que é educador físico e fisiologista, é nosso colunista aqui todas as quintas-feiras no quadro Reprogramação Metabólica.